vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 3 do PET 2 do 7º ano. Que tal uma delícia, né, gente? Vamos começar? Questão 1. Escreva os 5 primeiros múltiplos naturais de 7. Múltiplos de um número são aqueles valores que, quando a gente divide pelo número, deixam o resto zero. E quando isso vai acontecer? Quando eles forem o resultado da multiplicação de um outro valor por esse número. Então, os 5 primeiros múltiplos naturais de 7 vão ser, primeiro, o zero, que é múltiplo natural de todo número, né? Então, o zero está aqui. Depois, basta você fazer 7 vezes 1. Então, aqui é o 7, que seria o 7 vezes 1. Depois, a gente vai colocar o 14. Quem é o 14? 7 vezes 2. Depois, o 21. Quem é o 21? 7 vezes 3. E depois, o 28, que seria o 7 vezes 4. Ele pediu 5 primeiros, então a gente já escreveu 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 primeiros múltiplos naturais de 7 estão ali. Os múltiplos são infinitos. Se ele não tivesse estipulado, a gente colocaria vírgula, colocaria reticência. Ele pediu só os 5 primeiros, então estão aí. Letra B, os 5 divisores naturais de 30. Aí já é o contrário agora, né? Agora eu quero saber quais são aqueles números que dividem o 30 e deixam o resto zero. Então eu posso colocar, como são só os divisores de 30, eu posso colocar aqui que eles são pequenininhos. Mas eu vou ensinar um outro processo para saber os divisores de qualquer valor, tá, gente? O 1 é divisor de todo número natural, então a gente vai colocar o 1 aqui. O 30 é um número par, então o 2 é divisor dele. Se a gente somar o 3 com o 0 dá 3, então o 30 também é divisível por 3, ou seja, o 3 é um divisor do 30. O 30 termina em 0, então ele também é divisível por 5. O 5 é um divisor do 30. A gente sabe que 5 vezes 6 dá 30, né? O 30 ele é divisível por 2, ele é por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6, ou 5 vezes 6 dá 30. Observem que aqui a multiplicação já deu 30, então aqui agora já vai ser o 10. Por quê? 3 vezes 10 dá 30. Depois o 15, 2 vezes 15 dá 30, e depois o próprio 30. Então, os divisores sempre vão começar no 1 e terminar no próprio número. Tem um jeito de a gente encontrar esses divisores que, quando a gente não consegue saber que os valores são maiores, a gente tem mais dificuldade, que é o seguinte, a gente coloca o 30 aqui, decompõe esse 30 em fatores primos, então a gente divide aqui por 2, dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. A gente dá um traço aqui, coloca o 1, que é divisor de todo número natural, e aí a gente faz 2 vezes 1, que são 2. Depois a gente vem no 3 e faz 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 2, 6. E aí a gente vai para o 5. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, e 5 vezes 6, 30. Então, é só multiplicar o valor que a gente tem aqui pelos valores que estão do outro lado, né? Na linha superior. Todos os divisores que nós colocamos aqui estão aqui. Tranquilo? É o que a gente usa quando a gente não consegue saber de cabeça, tá? Questão 2. Dona Luísa recebe periodicamente a visita de seus 3 filhos. O João a visita a cada 15 dias. Vou destacar isso aqui. Maria a visita a cada 20 dias. E o Antônio a cada 24 dias. Como hoje é o dia de seu aniversário, os 3 foram vê-la. Daqui a quantos dias os 3 se encontrarão juntos novamente com Dona Luísa? Quando a gente fala de encontros, né, coincidir horários, a gente está falando de mínimo múltiplo comum. Quando chegar, né, num tempo, né, num espaço de dias aí, que seja múltiplo dos intervalos de 15, de 20, de 24, eles vão se encontrar novamente. Então, nós vamos encontrar aqui, procurar o mínimo múltiplo comum do 15, do 20 e do 24. E aí, eu vou fazer o processo de divisão, de fatoração simultânea. Então, eu vou colocar os 3 e vou fatorar os 3 ao mesmo tempo. Então, vou começar por 2.
Repito, 15. 20 dividido por 2 dá 10. 24 por 2 dá 12. Eu vou dividir por 2 até não ter mais nenhum número par aqui. Então, eu vou repetir o 15. 10 por 2 dá 5. 12 por 2 dá 6. Repito 15. Repito 5. 6 por 2 dá 13. Próximo número agora, que divide o 15 e divide 3, é o 3. Então, 15 por 3 dá 5. Repito 5. 3 por 3 dá 1. E agora eu só posso dividir por 5, né? Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 5. 2 elevado ao cubo são 8. 8 vezes 3 vezes 5. Gente, para fazer de uma forma simples para mim, eu faço assim, 8 vezes 5 são 40 e 40 vezes 3 são 120, porque eu faço 4 vezes 3 e dobro. Então, daqui a 120 dias, os 3 filhos irão visitar a Dona Luísa novamente. Os 3 se encontrarão na casa da Dona Luísa. Certo? Tranquilo, né? Vamos para o próximo? E são 3. Lucas ama colecionar fotos. Ele percebeu que ao separar todas as suas fotos em grupos de 12, 15 e 24, sobravam sempre 7 fotos. Se a quantidade de suas fotos é um número compreendido entre 240 e 360, essa quantidade é igual a... Então, o que eu pensei aqui? Primeiro, nós vamos encontrar um múltiplo do 12, do 15 e do 24. Então, eu vou procurar o menor múltiplo comum do 12, do 15 e do 24. Mesma coisa que eu fiz na questão anterior, divisão, fatoração simultânea. Eu vou dividir por 2, dá 6, repito 15, 24 por 2 dá 12. Por 2 de novo dá 3, repito 15, 12 por 2 dá 6. Por 2 dá 3, repito 15, 6 por 2 dá 13. Vou dividir por 3, 1, 5 e 1. E vou dividir por 5. Então, a gente tem aqui 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Então, de novo, 8 vezes 3 vezes 5. Então, a gente teria aqui 120. Só que o Lucas percebeu que quando ele faz essa divisão por 12, por 15, por 24, sempre sobram 7 fotos. Então, a gente pode falar que a gente tem aqui... Então, gente, mas aí vamos pensar o seguinte. Primeiro que a quantidade de fotos do Lucas, ela está entre 240 e 360. Então, eu vou fazer aqui 120 vezes 2... 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Se a gente fizer 120 vezes 3, já vai dar os 360, certo? Mas não é 240, nem é 360 a quantidade de fotos dele, porque quando ele faz a divisão sobram 7. Então, aqui eu não vou usar, porque se eu somar 7 vai passar de 360. Então, eu vou fazer 240 mais as 7 fotos que sobram. Então, são 247. Então, a alternativa D, 247 fotos, certo? Vamos para a próxima? Numa loja de material elétrico, existem 3 rolos de fio, cujos comprimentos são 180, 240 e 330 metros. Deseja-se recortar todo o fio em pedaços iguais com o maior comprimento possível, sem deixar sobras. O menor número de pedaços obtidos é? Agora, a gente já não quer mais coincidências, né? A gente quer o maior número de pedaços possíveis. Eles vão ser cortados com o mesmo comprimento, sem deixar sobras. E esse comprimento é o maior possível. Então, a gente vai procurar aqui o máximo divisor comum de 180, de 240 e de 330. Por que é o máximo? Porque ele quer que os pedaços sejam do maior tamanho possível. Divisor comum, porque ele não quer que sobre e todos os rolos vão ser divididos com pedaços do mesmo tamanho. Então, eu vou fazer o processo de fatoração simultânea também. Então, eu vou dividir por 2, 180 por 2 dá 90, 240 por 2, 120, 330 por 2 dá 165. Vou dividir por 2 de novo, 90 por 2 dá 45, 120 por 2 dá 60 e o 165 eu vou repetir. O 60 ainda é por 2, vou repetir o 45, 60 por 2 dá 30 e aqui eu vou repetir o 165. O 30 ainda é por 2, eu vou dividir por 2 até não ter mais número par aqui. E eu falei que ia dividir por 2 enquanto eu tô falando.
né? Eu repeti o 30, mais 30 dividido por 2 são 15. Agora eu não consigo mais dividir por 2, então eu vou dividir por 3. 45 por 3 dá 15, 15 por 3 dá 5, e 165 por 3 vai dar 55. Eu vou dividir por 3 de novo, porque eu ainda tenho 15 aqui. 15 por 3 dá 5, repito 5, repito 55. Agora eu vou dividir por 5, dá 1, 1. 55 por 5 dá 11. Para terminar, 11 por 11 dá 1. Só que no máximo divisor comum, eu não vou multiplicar todos eles. Eu só vou pegar os divisores que foram comuns. Então, eu vou olhar aqui onde eu dividi todos pelo mesmo valor. Então, aqui eu dividi todos por 2. Aqui não, aqui não, aqui não. Aqui eu dividi todos eles por 3. Aqui não, aqui eu dividi todos eles por 5. Então, eu teria aqui 2 vezes 3 vezes 5. Isso vai ser 6 vezes 5, que é igual a 30. Fácil também, né? Vamos para o próximo, então? Questão 5. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número possível de abelhas, então você redistribuirá suas abelhas em... Gente, máximo divisor comum de novo, né? Distribuir em grupos, maior quantidade de abelhas possível. Então, a gente vai procurar aqui o máximo divisor comum de 288 e 360. Então, eu vou colocar o 288 aqui, o 360 também, e vou começar fatorando por 2. Então, eu vou ficar com 144 e 180. Por 2 de novo, vou ficar com 72 e 90. Por 2 vão dar 36 e 45. Por 2 dá 18 e 45. Por 2, aqui fica 9, continua 45. Não posso mais dividir por 2, vou dividir por 3. Então, 9 por 3 dá 3, 45 por 3 dá 15. Por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. E agora eu divido por 5, dá 1 e 1. Então, a gente tem aqui máximo divisor comum, né? Então, aqui eu dividi os 2 por 2, aqui eu dividi os 2 por 2, aqui eu dividi os 2 por 2. Então, vou colocar aqui 2 ao cubo. Não dividi os 2 por 2, não dividi por 2, dividi os 2 por 3 aqui, dividi os 2 por 3 aqui. Então, 3 ao quadrado. Não dividi os 2 por 5. Então, eu tenho 8 vezes 9, 72. Agora, a gente já sabe que são 72 abelhas, né? Mas se a gente quiser saber os grupos, o que a gente vai fazer aqui? São 288 abelhas, e aí a gente pode dividir esse 288 por 72, tá? E aí a gente encontra 4. E são 360 engenheiros, a gente pode dividir por 72, e a gente vai encontrar 5. Então, 4 mais 5, 9. Então, a gente já sabia que era a letra B, porque era o único que tinha 72 abelhas nos grupos. Mas para saber os grupos, basta a gente dividir a quantidade de abelhas pela quantidade de abelhas que cada grupo vai ter. E aí, então, a gente soma, né, os grupos das batedoras com os grupos das engenheiras, né? E aí são 9 grupos. Muito fácil, né, gente? E com isso, a gente encerra a semana 3 do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês. E lembrem-se, ficou com dúvida? Coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Mas sempre tentem fazer as atividades antes de olhar a correção. Compare a minha correção com o que vocês fizeram. Ficou em dúvida, não compreendeu porque está diferente? Coloca nos comentários que eu respondo. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vamos fazer esse canal crescer juntos. Em breve a gente vai ter novidades aqui. Se você não ainda conhece o tio Marcos, professor de português, corra lá no canal dele que ele está fazendo as correções do PET de português e está esperando vocês lá. O link para o canal dele está na descrição do vídeo. Grande abraço, fiquem bem e se cuidem.